Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Vamos com o resumo do final de semana envolvendo os clubes pernambucanos. A gente começa pela sexta-feira. A gente teve o Santa Cruz fazendo 4-0 do Jaguar, mas numa partida em que ele teve 15 minutos para matar o jogo. Impressionante. E um detalhe importante para o torcedor tricolor: não aconteceu num gol fortuito, num lançamento aleatório, numa cobrança de falta, num chute de média distância. Gols trabalhados pé ante pé, toque pós toque. E o Santa terminou fazendo 4-0 na partida. Gol do Thiaguinho, depois o gol do João Pedro, depois o gol do Lucas Siqueira. E, por fim, no finalzinho da partida, um pênalti marcado. E o quarto gol do Matheus Melo, batendo uma pancada no ângulo esquerdo. O Santa fez 4-0 o pênalti no Esquilo e o Matheus Melo fez Santa 4-0. Isso na sexta-feira. No sábado, o Maguari foi jogar com o Sport. Jogo equilibrado no primeiro tempo. O Maguari até chegando em algumas jogadas de efeito, duas situações que levaram um pouquinho de perigo ali, mas sem muita coisa também, sem muita criatividade. O Sport criou praticamente nada. Não houve nenhum lance assim que a gente... Um chute do Titi Ortiz por cima, um chute fraquinho do Lucas Lima, uma outra batida de fora que o goleiro espalmou, mas sem muito problema. Foi muito pouco produtivo, producente o time do Sport. Aí no intervalo de jogo existem as alterações, principalmente a entrada do Lene Lobato e do Carlos Alberto. Nesse intervalo de jogo, ele tira Fabrício Domingos e tira Barleta e coloca os dois. Aí o Sport flui. E os 5 gols acontecem de jogadores que saíram do banco. 2 do Lobato, 2 do Pablo Diego e 1 do Carlos Alberto. O Sport abre 5-0. O grande lance polêmico foi o seguinte: pênalti marcado pelo árbitro Nairon Pereira contra a equipe do Maguari. Uma tirada de cabeça do Sandoval, ele interpreta como mão na bola. Não estava uma visão muito limpa, tinham 2 jogadores entre, ele deve ter visto o toque de mão. Mas não foi de cabeça. Clóvis Amaral não levanta a bandeira, ou seja, concorda com a marcação do árbitro. O quarto árbitro não se manifesta, segue normal. Jogadores do Maguari vão em cima reclamando. Sandoval toma amarelo, Juliano toma amarelo. 2 minutos, a federação bota uma nota dizendo assim, 1 minuto e 40 depois, coisa e tal. Não, foi não. Foram 2 minutos e 7. Então, se você não sabe nem o tempo, 2 e 5 vai, para ser mais preciso. Se você não sabe nem o tempo que foi, então não adianta botar notas pressas para soltar e divulgar, não. Não foi 1 minuto e 40. Já perde a credibilidade aí, a nota da federação. A nota do sindicato, dizendo que é uma classe séria, coisa e tal, nós não tem como a gente comprovar de que houve interferência externa. Mas todos no estádio saíram com a ideia de que houve interferência externa, pelo tempo, pela demora. De que essa interferência seria simples, porque o jogo não passou pelo streaming, o jogo passou pela Globo. Qualquer celular, qualquer não, mas a grande maioria dos celulares hoje pega a imagem da TV aberta, pega a imagem da Globo. Então o cara tá ali na social, alguém, um policial, um jogador, quarto árbitro, um gandula, qualquer pessoa. Ó, a Globo mostrou agora que foi de cabeça, não foi com a mão, não. Chegou no quarto árbitro, chegou. Pô, um telefone de alguém, liga ali para fulano, pergunta pra ele tá com a imagem, pergunta aí, Silvia. O cara ligou para ela, ó, foi de cabeça. Voltou, chegou, chamou o árbitro. O árbitro nem discute. Quando há informação do quarto árbitro que foi de cabeça, o árbitro nem discute. O árbitro volta e dá o lance, anula aquele que seria o pênalti. Ele dá a bola ao chão e anula o lance que seria o pênalti. Ele nem discute. Se houvesse qualquer tipo de ação em que o árbitro tivesse marcado e que o tempo fosse curto, ele dizia, peraí, deixa eu ouvir o Clóvis aqui. Clóvis, o que é que aconteceu? Não, também achei que foi de cabeça, achei que foi mão, coisa e tal. Não, ele vai, o árbitro de fora, o quarto árbitro, do ângulo distante, tá certo? Era mais favorável que o árbitro, talvez, porque era limpa a visão dele. Mas dali, ele tomar para si a responsabilidade de afirmar de que foi de cabeça, depois de 2 minutos e 5 segundos, desculpa, federação, desculpa, arbitragem, não dá para levar, não. A arbitragem de Pernambuco vai mal. Enquanto continuar botando a poeira para debaixo do tapete, dando desculpas esfarrapadas, não vai evoluir, não. Tô só avisando, tá? Aí o Sport fez 5-0 no Maguari. Ontem o Náutico, nossa senhora. O Náutico jogou mal no primeiro tempo, mas fez 1-0 com o Caion. Saiu vaiado no intervalo, porque ficou sem meias. O Náutico não tinha criação no meio de campo. Aí ele botou o Patrick Alain. O Náutico cresceu de produção. Saiu fazendo os gols. Fez 4-0. Tinha feito 1-0 com o Caion no primeiro tempo. No segundo tempo, o Náutico marcou com o Hélio Borges, com o Patrick Alain de pênalti e com o Marcos Ítalo numa jogada do Talicinho. A bronca, de novo, na declaração do Marquinhos Santos, que disse que é desumano o calendário do futebol brasileiro. Ele sempre dá desculpas, cara. Ele sempre reclama, velho.
Anderson Moreira foi embora sem deixar saudade por causa disso, tá? Ele usou a mesma frase, que o futebol é desumano. Desumano é outra coisa, Marquinhos. Desumano é você pegar 3, 4 ônibus para ir trabalhar e voltar de meia-noite de casa. Isso é desumano. Você ser jogador de futebol tem nada a ver com desumanidade, não. Mas não tem mesmo, tá? E vai dando desculpa prévia. Vai dizendo para o jogador que ó, tá, é normal perder também, com tantos jogos acontecendo. Vai, dá desculpa. Continua dando desculpa prévia que você vai ver o que vai acontecer. Marquinhos Santos. Ou muda completamente a forma de agir, ou chega alguém no Náutico, não é possível. Eduardo Granja, Montemor, conversem com ele. Está perdendo completamente a credibilidade pela quantidade de bobagem que ele está falando depois dos jogos, gente. Se ninguém chegar para ele, ele vai continuar fazendo isso. E vai perder cada vez mais o grupo, vai perder cada vez mais credibilidade e vai passar pouco tempo no comando de um time aqui em Pernambuco. E tem mais. Quando queima para um, queima para todos, tá? Porque vão sempre se lembrar do trabalho do treinador que só faz reclamar o tempo inteiro. Reclama da vida o tempo inteiro. O correto, o Náutico ganhou, evoluiu, pô. O Náutico jogou, não. O Náutico jogou, melhorou não. Vocês é que viram errado o jogo passado. Quando o Náutico jogou melhor contra o Ceará, ele disse isso. E aí veio uma sequência de situações, combinando com essa declaração, que foi a mesma que me deixou bastante irritado, quando o seu Anderson Moreira também falou que o futebol era desumano. Amigão, você veio pra cá, você sabia qual era o elenco? E você sabia quais as competições que você iria disputar. Guarda essa frase, Marquinhos Santos. Deus me livre de exercer um cargo maior do que a minha competência. Até a próxima.